Oi, gente, tudo bem? Eu sou Gabriela Zimmermann e esse é o Impacto Positivo Entrevista. Hoje eu converso com a Ana Cláudia Ruicard Achabarrian, que é advogada, especialista em direitos humanos e ESG, é CEO da Coerente Sustainable Solutions e autora de livros sobre ESG. Nós falamos sobre a convergência desses temas, sobre trabalho análogo à escravidão, discriminação, trabalho infantil e sobre a cadeia de valor. Vem comigo? Seja muito bem-vinda ao Impacto Positivo Entrevista, Ana Cláudia. Esse é um tema muito relevante para a agenda ESG. Nós estávamos ansiosos para trazer essa discussão para o programa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gabriela. Eu quero agradecer o convite e cumprimentar todas e todos que nos assistem. Legal. Na primeira pergunta, eu já queria trazer aqui para o nosso público, né, essa questão de onde que os direitos humanos entram nas estratégias ESG, porque às vezes quando a gente fala isso, as pessoas podem ficar, mas como assim, né? A gente está falando de ESG, um tema corporativo, tão ligado às empresas. Dá um overview para a gente dessa conexão entre os direitos humanos e o ESG, por favor. Excelente, né? Esse é um tema realmente bastante instigante. Quando a gente fala em direitos humanos, a gente não pode esquecer que direitos humanos eles estão basicamente em tudo, né? Eles são o fundamento, a origem, a raiz de todos os temas, independentemente ali da área, do setor, porque estamos falando de pessoas, de proteção da dignidade humana. E na agenda ESG, portanto, não seria diferente. Quando a gente fala sobre direitos humanos na agenda ESG, num primeiro momento, a gente pensa que o tema pode vir tão somente atrelado ao aspecto social, ao S do ESG. Afinal, falar sobre o S é falar sobre pessoas em sentido muito amplo. E nesse caso, a gente vai envolver, sem dúvida alguma, direitos humanos. Mas é muito importante a gente trazer aqui também a compreensão de que direitos humanos também se encaixam no E, no aspecto ambiental da agenda ESG, o environmental, e também nas perspectivas de governança, no G, né? Quando a gente pensa numa governança, numa gestão responsável de uma empresa, essa gestão também vai lidar com pessoas. Então, falar sobre direitos humanos para a agenda ESG é claro que um grande pressuposto, um grande fundamento, e mais basicamente e mais objetivamente no dia a dia, a gente observa a agenda de direitos humanos inserida no S, no social. E quando a gente vai lidar desde temas, né, envolvendo colaboradoras e colaboradores internos de uma empresa, até pensar nas próprias acionistas, nos próprios acionistas, pensar em todas as pessoas relacionadas à cadeia de fornecimentos e fornecimento e suprimentos de uma determinada empresa, ou cadeia de valor. Quando a gente pensa em clientes, consumidoras e consumidores, quando a gente pensa em toda uma sociedade, comunidades vulneráveis do entorno de um determinado empreendimento, determinadas comunidades que vivem também próximas ou que dependem também, né, de uma determinada empresa. Então, o aspecto social, o aspecto humano, ele está, sem dúvida alguma, integrado hoje, quando a gente for pensar num sentido mais objetivo de aplicabilidade prática, está mais interligado ao S, no sentido de métricas, enfim, de matriz de materialidade, mas ele dialoga, sem dúvida alguma, diretamente com os aspectos ambientais e de governança. Interessante, você trouxe ali a questão da cadeia de valor, e aí eu já queria trazer isso também, né? Quando a gente fala em mitigar, né, gerenciar esses riscos da cadeia de valor, invariavelmente a gente cai em direitos humanos. Não tem como fugir. De forma alguma, não tem como fugir, porque quando a gente pensa em cadeia de valor, né, muitas vezes a gente observa a ideia de cadeia de valor com um olhar muito da administração, muito da gestão, que pensa em cadeia de valor como aquelas empresas fornecedoras, subcontratadas, terceirizadas, e esquece, na maioria das vezes, que essas empresas também são formadas por pessoas, com prestadoras e prestadores de serviços que são pessoas. Então, a gente muitas vezes observa a cadeia de valor com um olhar tão somente gerencial e não humano. Isso, felizmente, tem mudado, né? A gente tem visto que há normas, regulamentos que hoje também observam essa dimensão humana das cadeias de valor,
E, sob esse ponto de vista, é muito interessante a gente notar que todas essas preocupações do S e do ESG de uma mesma empresa, então, vamos supor, ali pensando para uma matriz, né, para uma estrutura ali inicial daquela empresa, né, essa mesma estrutura, esse mesmo pensamento de proteção dos colaboradores e das colaboradoras, proteção dos consumidores, proteção, tudo isso precisa ser também replicado para todas as empresas que constituem, então, né, que são parceiras e fornecedoras daquela empresa principal. Então, é como se a gente fizesse ali um dominó, né? Como se a gente tivesse um efeito dominó de que essa preocupação com os direitos humanos naturalmente vai acabar indo de empresa a empresa que constitui essa cadeia de valor, independentemente ali de pensar no tier, né? Então, se a gente for pensar um primeiro fornecedor ali direto ou um subcontratado, né, daquele determinado fornecedor. Então, isso vai caindo mesmo, essa preocupação, ela vai quase que derrubando, né, as outras pecinhas do dominó. Acho que é legal fazer ter essa visão, né, porque, de fato, essa proteção e essa preocupação com a proteção da dignidade humana, ela precisa ser controlada e organizada, né, em toda a extensão dessa cadeia. Legal. Você trouxe aí essa questão da cadeia de valor, eu queria te perguntar, e aí olhando para direitos humanos, olhando para as pessoas, e entendendo também que os direitos humanos estão em todos os pontos ali, né, em todas as frentes das estratégias, tem alguma coisa que pegue mais? Agora falando da tua experiência, né? A tua experiência trabalhando com isso, ESG, direitos humanos nas empresas. Tem algum ponto de direitos humanos que você vê que tem sido mais olhado com mais detalhe ou que pega mais para as empresas, mais difícil de trabalhar, talvez? O aspecto da proteção de direitos humanos na cadeia de valor, um primeiro ponto, não tem como a gente ignorar. Principalmente quando a gente está falando em fornecedores terceirizados, porque esse é um ponto muito crucial, porque muitas vezes os fornecedores têm desconhecimento da agenda ESG, têm desconhecimento da agenda social, da agenda de direitos humanos, né? Já tive casos de fornecedores que falavam que faziam trabalho social, que tinham o pilar social do ESG, mas que estavam trabalhando tão somente com filantropia. E a gente já sabe que filantropia é importante, a proteção do social no sentido de doação de recursos para a sociedade é importante, é inegável, mas o social do ESG, ele é maior do que isso. Ele envolve também essa proteção da dignidade humana em todas as suas frentes. Então, é como conscientizar a cadeia de fornecedores, de terceirizados, sobre a agenda de direitos humanos, sobre o que de fato é e como ela se aplica na prática às empresas. Tudo isso, né, a gente vê como um desafio muito grande para essa realidade hoje da agenda ESG. Somado a isso, no aspecto social, eu deixo muito aqui também o relacionamento com comunidades e com grupos vulneráveis, né, do entorno de determinados empreendimentos. E isso vale para empresas de todos os portes e setores. Claro que empresas com maior impacto também terão impactos maiores aos direitos humanos. E aí a necessidade de um diálogo transparente, aberto, de um diálogo que seja respeitoso, né, com as comunidades também é muito importante, justamente porque há questões relevantes que muitas vezes são desconsideradas, e isso envolve desde desapropriações de terra, até mesmo a um desrespeito com o ambiente, o meio ambiente que determinados grupos vulneráveis vivem, ou mesmo um desrespeito com o modo de vida de determinados grupos, se a gente pensar, por exemplo, em populações indígenas, né? Então, são questões que precisam também também ser consideradas, e o próprio impacto que a empresa gera, né? Que aquele empreendimento gera nas comunidades do entorno, no desenvolvimento das comunidades. Então, isso é muito importante também. E um terceiro aspecto que eu acho relevantíssimo aqui para trazer é aquilo que a gente chama de cadeia de valor downstream, que a gente aqui no Brasil ainda não fala muito, mas que é a cadeia de valor ajusante, né? Como a gente brinca, ou seja, quando o produto ou o serviço já foi vendido.
a experiência do consumidor, da consumidora e a experiência da sociedade, pensando num produto, por exemplo, que foi vendido. Né? O consumidor ou a consumidora vão usar aquele produto e depois ele vai ter um descarte. Depois a gente tem de pensar numa ideia de logística reversa, de reciclagem, por exemplo. Olha o ambiental aqui também, né? E essa também é uma questão social que é muito pouco observada ainda, né? Mas que também cada vez mais pensando numa mudança mesmo de paradigma corporativo, de modelos de negócios orientados à sustentabilidade, a gente também vai acabar vivenciando isso de uma maneira mais robusta na agenda de direitos humanos. Legal, é muito interessante isso, porque a gente tem conversado bastante, né, com consultores, com pessoas que atendem grandes empresas, e o que a gente tem ouvido é que os fornecedores estão tentando correr atrás das estratégias e da agenda ESG, que eles não dominam, que eles não entendem muito bem, então eles precisam de ajuda de consultorias, de engenheiros ambientais, às vezes, de pessoas de direitos humanos, de advogados, enfim, todas as frentes ali do social e tudo mais para tratar com essas comunidades todas, com a cadeia de valor, né? Com o pós, que é extremamente importante que você trouxe aí, né? Cada vez mais o consumidor ele está atento a essas coisas, né? E agora eu queria trazer aqui para nossa conversa temas, queria entrar em temas de grande visibilidade, né? Que quando a gente fala ou quando a gente vê nas notícias meio que fica muito claro o que os direitos humanos têm a ver com o ESG, que é o trabalho análogo à escravidão, o trabalho infantil e a discriminação, né? São três grandes temas, a gente vê bastante aí, sempre quando sai alguma notícia, ela fica muito forte, é muito disseminada, né? As pessoas ficam de olho nisso. E aí, falando sobre o trabalho análogo à escravidão, a gente tem uma série de leis até, né? Tem uma lei municipal que coíbe a prática, tem lei estadual, tem lei federal, enfim, tem várias legislações, já tem legislação sobre isso, mas vez ou outra ganha manchete e essa discussão volta, né? Então, eu queria saber de você como é que está essa questão, assim, o tanto que a gente precisa evoluir, o que você tem visto no mercado, assim, como é que a gente faz? A gente está perto de erradicar? A gente consegue minimizar? É maior do que a gente imagina? Excelente, esse é um tema que eu sou grande entusiasta, então provavelmente eu ficaria horas falando sobre isso. Entusiasta, claro, no sentido de buscar melhorias, né? É, quando a gente pensa em trabalho análogo à escravidão, acho que primeiro é muito importante a gente compreender, claro, né? Essa não é só uma questão do Estado brasileiro, é um problema global, trabalho análogo à escravidão é um problema global, um problema que, claro, ele vai afetar sobremaneira os países do sul global e principalmente aqueles países que, né, são, eu vou usar o termo subdesenvolvidos, a ONU usa o termo em desenvolvimento, enfim, né, mas que são países que têm uma taxa, problemas econômicos graves, sociais, históricos também, em relação à própria exploração humana, né? O Brasil, agora falando mais especificamente, obviamente tem um histórico, um passado muito entristecedor em relação ao trabalho, né, à escravidão, por assim dizer. Então, o Brasil tem um histórico de racismo estrutural que se construiu, né, desde ali o término do regime escravocrata no Brasil. E, claro, né, a gente percebe que esses resquícios, eles ainda existem, muitas vezes ainda com, infelizmente, com um aspecto de raça e de cor, né? Mas não somente restrito a isso. Então, o Estado brasileiro tem uma cultura muito ainda grande de exploração do trabalho humano, né? E isso tanto nas empresas, quanto o trabalho doméstico também. Eu acho que é muito importante a gente trazer isso, é por isso que eu trago essa perspectiva histórica aqui também para a nossa conversa. E pensando nisso, né, pensando no trabalho análogo à escravidão, este é um crime gravíssimo, né? Um crime também de característica inafiançável, trazendo um pouco para o direito, né? É, um crime inafiançável. Quando a gente pensa em normativas, o Estado brasileiro tem regras, robustas em relação à temática, e o problema mais grave, a meu ver, é tanto cultural, nessa perspectiva de exploração mesmo,
tanto socioeconômico, quando as pessoas elas aceitam propostas que muitas vezes elas são ali, né, boas num primeiro momento, parecem boas, né, elas são ludibriadas, é claro, e acabam sendo submetidas a uma condição altamente exploratória. E por conta de uma desigualdade abissal, uma desigualdade econômica abissal do país, isso também acaba sendo mais presente. É, e também em função de um problema muito grande ainda com o tema da fiscalização, né? Então, não dá para a gente negar isso. Então, o problema não é falta de legislação. O problema, sem dúvida alguma, é uma cultura, uma questão socioeconômica, aliadas à falta de fiscalização, né? É óbvio que existem iniciativas muito importantes e relevantes no território nacional, as quais eu realmente admiro. Os trabalhos de fiscalização do Ministério Público do Trabalho são realmente muito ricos, né? O próprio também, a gente pensa ali Ministério Público Federal também com um trabalho muito grande na frente de empresas de direitos humanos, de enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão. Então, a gente vê Justiça do Trabalho também hoje com casos, e já uma visão muito mais ampliada, a própria lista suja, né, do trabalho escravo no Brasil também como um instrumento de transparência destes casos. Mas o território brasileiro é muito grande, precisaríamos de um contingente muito maior de pessoas dedicado a essa finalidade é, não somente, né, do enfrentamento, mas também das denúncias, de levar isso adiante. E somado a tudo isso, a gente ainda vê uma cultura muito grande de tentativas ali de suborno, né? De não veio, passou aqui, não tá aqui, né? Então vamos tentar ali subornar os fiscais. Há ainda uma ilegalidade muito grande, a depender do lugar do Brasil em que essas fiscalizações estão sendo feitas. Quantos são os defensores de direitos humanos que sofrem ameaças de morte ou que muitas vezes acabam perdendo sua vida ou vida de familiares? Então, é um tema bastante espinhoso, bastante perigoso, né? E as pessoas que lidam com isso hoje, com o enfrentamento ali numa linha de frente, também são muito corajosas. Muitas delas, inclusive, estão na lista nacional, né, de proteção a defensoras e defensores de direitos humanos. Então, é válido falar sobre isso também, porque muitas vezes a gente não chega até essa ponta, né? E muitas vezes a gente vê que agentes econômicos têm algum tipo de ligação também com né, com essas práticas e esses abusos. Então, é importante falar sobre isso. Esse é um tema que eu acredito que está muito longe de ser erradicado, e eu acredito que está longe justamente porque nós temos uma cultura, né, como eu disse, de exploração, e o próprio sistema capitalista ele tem este olhar, né, da mais-valia, da exploração ali em uma certa medida, que inclusive a própria agenda ESG, felizmente, tenta modificar esse olhar, né, falando que não, a ideia aqui é vivemos um sistema que preza o lucro, mas não é o lucro acima de qualquer coisa, não é o lucro acima de vidas humanas, né? É o lucro que vai precisar ser sustentável e se sustentar também neste cuidado com o próximo. Eu sempre falo, Gabriela, que sustentabilidade vem de dentro para fora, né? Então, se eu, por exemplo, empresária, não tenho um cuidado com os meus colaboradores e as minhas colaboradoras, né? É um problema. Eu já tenho um problema de sustentabilidade, de governança e de direitos humanos altíssimo. Se eu, como empresária, na minha empresa, faço tudo isso, trago proteção de direitos humanos, tenho ali respeito, mas dentro da minha casa não trato bem as pessoas que trabalham para mim, eu ainda estou com um problema grave de violação de direitos humanos. Então, sustentabilidade é algo que vem de dentro para fora, é algo que a gente tem que trabalhar na gente também, né? E a questão do trabalho análogo à escravidão, sem dúvida alguma, vai perpassar também isso, porque aquela pessoa que está explorando, ainda que ela contrate um terceirizado que explore, e se ela não faz este controle, né, muito provavelmente ela também está sendo conivente para com esse tipo de exploração. Eu vejo que muitas coisas da agenda SG, e aí, para trazer para a nossa realidade, é um pouco assim, é nossa responsabilidade, né? A gente tem um pouco a fala de, mas isso não é comigo, mas não fui eu que fiz assim, né? Tava todo mundo estacionando ali, eu coloquei meu carro ali também. Eu vi que não podia, a placa estava ali, mas estava todo mundo colocando ali. Então, quando você traz esse elemento cultural, né, eu acho que isso é muito forte, porque é uma questão de se é cultural, as pessoas elas nem se dão conta que está errado.
elas simplesmente passam a perpetuar. E a gente acho que chegou num momento que não dá mais tempo da gente esperar as pessoas se darem conta, né? As pessoas precisam se educar, as pessoas precisam passar por letramentos, por vontade delas mesmo, para a gente poder alcançar esse momento que a gente tanto fala, que isso é falado há bastante tempo já, né? Mas que a gente espera chegar. E aí uma outra coisa que eu fiquei bastante chocada, quando eu estava pesquisando, não tinha muito contato com esse tema, que é o trabalho infantil, já tinha lido alguma coisa, ouvido falar, mas aí pesquisando para a nossa conversa, eu fiquei extremamente chocada com esse dado do IBGE. Eles fizeram uma análise ali, né, que em 2022, quase 2 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil. O que me pegou mais aqui foi a idade mesmo, sabe? 5 anos, a partir dos 5 anos. E esse contingente representa 4,9% da população na faixa etária. Quer dizer, não é pouco, é bastante criança nessa situação, né? E outro ponto também que me saltou os olhos nesse dado é que o IBGE diz que esse número aumentou de 2019 a 2022, e aí a gente pode até traçar um panorama ali, uma relação com a pandemia, né? Muito provavelmente, esses dados devem ter aumentado nesse período, porque a gente sabe tudo o que aconteceu na vida das pessoas, mas eu fiquei extremamente chocada, Ana, com essa informação. E aí queria te perguntar também como é que você vê esse tema e o que tem se falado sobre isso. Excelente. Esse é um tema que, de fato, né, ele escancara uma realidade que a gente já vive há muito tempo. A pandemia, eu acho que é muito importante falar sobre isso, né? Sem dúvida alguma, esses dados se alteraram em função da pandemia de Covid, né? A gente teve ali taxas de desemprego que aumentaram no território brasileiro, a economia sofreu abalos, não tem como trazer isso. Muitas crianças fora do ambiente escolar, né? E muitas crianças ali de famílias de baixíssima renda que precisavam, de alguma maneira, ter os filhos ali também ativos, né? Não tô justificando isso, mas trazendo um fato, né? Uma realidade. Então, sem dúvida alguma, a pandemia ela contribuiu. Eu sempre falo que a pandemia não criou nada novo, ela só escancarou problemas existentes, né? E o trabalho infantil, sem dúvida alguma, foi um deles. É, Em relação a esse tema, na agenda ESG é um tema altamente prioritário também. A gente pensa sempre, né, em grupos vulneráveis e trabalho infantil. O trabalho infantil se insere nessa perspectiva. Numa relação de grandes empresas, dificilmente se vê o trabalho infantil. Então, né, quando a gente faz auditorias, mapeamentos de riscos aos direitos humanos, né, é, a gente não tem indícios na linha de frente ali daquela empresa de trabalho infantil. A gente acaba vendo trabalho infantil naturalmente nos terceirizados, nos subcontratados. Então, na cadeia de valor, né? E é por isso que aquela temática que a gente comentou no início da nossa conversa, ela é tão relevante, justamente porque é nesses espaços da relação de trabalho e da relação ali de uma cadeia de fornecimento que se insere, em sua maioria, o trabalho infantil. É, Um ponto aqui que eu acho que é muito importante ressaltar é, de novo, né, que não obstante termos normas de enfrentamento ao trabalho infantil, e até fiscalização em um certo aspecto, né, ainda também existe em alguns lugares, algumas regiões, existe uma cultura de normalização do trabalho infantil. E ainda também eu falo uma cultura justamente porque muitas pessoas dizem assim, quando eu era criança, eu trabalhava. Principalmente as gerações que hoje já estão ali, né, um pouco mais adiantadas em relação a nós, a gente ouve, não, quando eu era criança eu trabalhava, trabalhei desde os 8, 10 anos de idade, isso nunca me matou, né? Então, são argumentos que ainda se reproduzem. Então, ainda se vê o trabalho infantil com normalidade, ou argumentos da espécie, não, melhor eu trabalhei, eu não fiquei roubando, não fiquei, né? Então, as pessoas também associam o não trabalhar das crianças à criminalidade, né? Quando, na verdade, a gente sabe que
lugar de criança na escola, é educação, né? O que as crianças precisam é o do brincar. Então a gente não fala muito sobre isso, não traz isso muito, né, quando vai trabalhar ali com grandes empresas em relação ao tema, justamente porque elas já não têm isso tão no seu dia a dia. Agora, quando a gente vai descendo nas cadeias de valor, e por isso que é tão importante este engajamento com fornecedores, com terceirizados, com subcontratados, e, sobretudo, trabalho infantil, sobretudo, a gente vê no campo, né? Então, quando a gente fala sobre isso, eu trago muito a necessidade de a agenda ESG conversar cada vez mais com o agro, conversar cada vez mais com o trabalho, né, no campo, que é onde a gente ainda vê dados alarmantes dessa realidade, em locais também mais afastados, ali no território nacional, né? O Brasil é muito grande, né? A gente esquece, muitas vezes a gente está ali nos grandes centros urbanos e a gente esquece da magnitude do território nacional, né? Mas também chegar até essas localidades e fazer e trazer essa compreensão de que, claro, isso é um problema estrutural que envolve também o acesso à educação e outras questões relacionadas à dignidade da criança, né? Mas criar essa conscientização e mudar essa cultura de que criança tem que trabalhar, de que criança não trabalhou e nunca morreu, não, né? Mas para reverter esse cenário, mas olha, as crianças vão ser o futuro também de um planeta mais sustentável. Então, se a gente não começar esse processo de educação agora, né, essas crianças também vão crescer sabendo e replicando, normalizando novamente este modelo de exploração. E aí tem uma coisa interessante que me veio agora, enquanto a gente estava falando aqui, que é, a gente falou muito de cadeia de valor nas empresas, né? E aí, quando eu falo em trabalho infantil, enfim, ou que trabalho análogo à escravidão mesmo, olhando para esses temas de direitos humanos, como é que está a responsabilidade do consumidor, né? Então, como eu me relaciono com o que eu compro? Eu estou olhando para a cadeia de valor do que eu estou comprando? Você tem visto muito isso, essa preocupação, porque assim, a preocupação das empresas, ok, as empresas cumprirem a agenda ESG, elas precisam, e isso é necessário, essa não é a questão, mas vem também uma responsabilidade do consumidor, né? Porque se o consumidor tem essa preocupação com descarte, com o que vai ser feito dos produtos, como que o consumidor está se relacionando, com produtos, por exemplo? Se a gente for olhar para a cadeia de valor. Tu tem escutado isso? Isso tem ficado mais alto? As pessoas têm falado mais sobre isso? Sem dúvida, né? A relação do consumidor hoje com as empresas é muito grande. E aí eu falo, né? As redes sociais, elas têm também este poder, porque elas trouxeram muito, elas ampliaram, amplificaram a voz dos consumidores, né? Então, hoje, uma empresa que investe ali, né? Coloca ali milhões de reais numa campanha de marketing, mas não investe milhões de reais no departamento de sustentabilidade, né? Os consumidores vão notar isso, e os consumidores não vão se silenciar, né? Então, há hoje inúmeras formas dos consumidores se manifestarem, em redes sociais, o próprio aqui no Brasil também, que acho que é uma ferramenta poderosíssima, né? O próprio Procon, essas próprias iniciativas também nacionais, né, relacionadas. É, a gente tem um Código de Defesa do Consumidor, uma regra que é realmente extremamente avançada, né? Eu sempre falo isso porque é uma lei que já não é tão nova, se a gente parar para pensar, né? Mas ainda assim, extremamente avançada numa perspectiva de proteção de grupos vulneráveis, que somos também os consumidores, né? Os consumidores também são grupos vulneráveis, que eu falei somos aqui porque eu, claro, me incluo. E os consumidores hoje já têm, sim, prestado atenção nessa temática, e prestado atenção nessa temática sob várias perspectivas, sobre produto, sobre a qualidade de um determinado produto, sobre as informações que determinado produto tem, sobre a cadeia de produção daquele produto, né? Então a gente viu um caso recente, né, que foi noticiado na mídia das vinícolas, né? E muitos consumidores falaram, não consumo mais vinhos, espumantes, enfim, dessas marcas, né? Então é uma tomada de consciência. Eu falo que ser consumidor também, hoje em dia, é muito complexo, porque numa sociedade em que é normalizada a exploração de vidas humanas, a exploração do meio ambiente,
se a gente parar para pensar, a gente não vai consumir absolutamente nada. São pouquíssimos os produtos e pouquíssimas as empresas que hoje têm essa habilidade de ser ali altamente sustentável. Mas, se a gente tiver um olhar crítico e souber fazer a nossa parte também, né, informando, né, denunciando, enfim, as empresas também vão modificar os seus processos e vão buscar fazê-lo. E eu falo isso porque há várias pesquisas nacionais e internacionais que demonstram e comprovam que o olhar da empresa para a sua imagem perante a sociedade, né? Então, qual é o meu capital imagético ali, né? Este olhar, ele cresceu muito nos últimos anos. Então, as empresas hoje estão muito preocupadas com a sua imagem. E essa preocupação com a imagem, curiosamente, né? Ela faz com que a empresa também mude os seus processos. Às vezes a empresa ela nem chega, por exemplo, a ser responsabilizada judicialmente. Ela nem chega a pagar multas altíssimas, mas por boicotes, por, né, consumidores que estão ali realmente denunciando as práticas, ela acaba tendo de modificar os seus processos, porque se ela não fizer aquilo de fato, né, porque a gente fala de greenwashing, assim, mas os consumidores conseguem notar isso hoje também, né? O greenwashing hoje tem sido altamente combatido. Então, ela muda os seus processos antes de uma responsabilização judicial, antes de uma multa, antes de uma tragédia, né? Então, hoje as empresas têm colocado essa visão, essa imagem também nas suas análises de risco ESG, né? Porque se não o fizerem, a conta vai ficar mais cara, vai ficar mais alta. E graças a nós, consumidoras e consumidores, e consciência e conhecimento é tudo, né? Eu acredito muito nisso, e por isso que também acredito muito nesse trabalho de informação, de divulgação, de levar mesmo esse conhecimento, que as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham, que elas também consigam se sentir ali parte disso, né? Às vezes a gente não consegue perceber que a gente é parte desse ecossistema também, né? E felizmente isso tem mudado, tende a mudar mais, e eu espero que a nossa voz e o poder que a gente tem, eu falo que os consumidores não sabem o poder que tem, mas que a nossa voz ela seja cada vez mais mesmo ampliada para que a gente possa também fazer a diferença e modificar esses processos, né? Ajudar na modificação desses processos. Legal, é isso mesmo, assim, é o que a gente fala às vezes que se não, a mudança não vai por amor, né? Se as empresas não adotam por amor, elas têm que adotar pela dor, né? E tudo bem, e tá tudo certo. Eu acho que esse é um ponto bem interessante. Semana passada eu estava conversando com um executivo de uma empresa e ele falou assim: a gente fez essa mudança, mas a mudança não foi ideia nossa. A mudança veio da comunidade, a gente, né, estava visitando a comunidade e tal, e meio que não importa de quem veio a ideia, né? O importante é que a empresa, lógico, se a empresa toma a iniciativa, é muito legal. Mas se ela não toma a iniciativa e fala isso, ó, a iniciativa não foi nossa, mas a gente adotou o que eles estavam pedindo. É tão importante quanto, né? Não diminui a importância, né? É, eu queria te agradecer pela conversa, o nosso papo é rápido, o tema é extenso, mas eu acho que a gente conseguiu cobrir aí bastante esses pontos específicos. Muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. O Impacto Positivo Entrevista geralmente traz temas para iniciar um debate, então a nossa ideia é justamente essa, a gente fomenta e provoca essa discussão. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa aqui dos direitos humanos, essa relação com a ESG, trouxemos até a questão do consumidor, né? Então, eu acho que a gente foi bem longe aí e tem muita coisa para as pessoas ouvirem aqui para refletirem. Então, Ana Cláudia, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente, viu? Gabriela, eu quem agradeço, fico sempre à disposição, agradeço mesmo o honroso convite e espero realmente que as pessoas que hoje nos ouvem, que possam também se engajar e se conscientizar para a agenda ESG. Obrigada. Então é isso, gente. Muito obrigada por acompanhar mais essa edição do Impacto Positivo Entrevista. Nos siga no YouTube, no Spotify, vote no programa se você acha que ele merece e acompanhe nossas redes sociais para saber quando que é a próxima edição. Até lá!